Olá, amigo! Meu nome é Isabel Bolling e eu sou neta da Marilyn Hayek. É uma honra para mim poder compartilhar com você um dos ensinamentos originais da minha avó no seu idioma. Deus deu à minha avó a missão de cobrir a terra com a palavra, e, embora ela não possa mais viajar fisicamente pelo mundo todo, através da bênção da tecnologia, conseguimos compartilhar com você seus ensinamentos atemporais no seu idioma original. Estamos muito animados com o que Deus vai fazer através desses ensinamentos. E se você me permitir um momento, eu adoraria orar por você. Deus, eu apresento meus irmãos e irmãs em Cristo que estão assistindo e eu te agradeço, porque o Senhor tem um plano para cada um deles. O Senhor os conhece pelo nome e o Senhor se aproxima deles, chega perto deles e ministra aos seus corações. Nós abençoamos esses ensinamentos. Nós abençoamos cada pessoa que está assistindo. Obrigado, Jesus, por se manifestar com milagres, provisão e cura. O Senhor está alcançando cada um agora. Nessa mudar, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. O coração da minha avó pela palavra e a verdade de que a palavra é atemporal, atravessa as eras, é muito significativo no ensinamento de hoje e estou animado pelo que Deus vai falar com você através do ensino de hoje. Vamos juntar minha avó? Em Jeremias 17:5. Vou contar até 3. Então quero que você leia em voz alta comigo. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e cujo coração se afasta do Senhor. Agora, se a gente só confiar no homem e não colocar nossa confiança no Senhor, se afastar dele e achar que o homem é a resposta, isso traz uma maldição. E isso basicamente traz vícios. E nós vamos ver muito claramente como os vícios surgem. Eles vêm de colocar confiança na carne, em algum nível ou em alguma área. E a Bíblia diz muito claramente que isso traz uma maldição. Agora, qual é o problema aqui? A carne nunca pode suprir totalmente as nossas necessidades. Ela só pode trazer confusão e desânimo. É por isso que as pessoas recorrem ao álcool, às drogas, à comida, a todo tipo de coisa, promiscuidade sexual, porque elas têm uma necessidade. E ao invés de se voltarem para Deus e dizerem, sabe, eu estou um caos, não sei o que fazer, ou talvez nem saibam como se voltar para Deus, então elas recorrem a algo na carne para tentar sustentar isso e preencher esse vazio. E ao invés disso ser uma bênção para elas, acaba trazendo uma maldição. Agora, qual é a nossa solução definitiva? Qual é a solução definitiva para todos que escreveram sobre isso? Nossa solução definitiva é Deus. E ele nos diz isso de forma muito clara. E daqui a pouco vamos passar por outro versículo em Jeremias. Mas Deus diz que somos amaldiçoados se confiarmos no braço da carne. E, na verdade, os vícios surgem, primeiro de tudo, na mente. Eles não começam na carne primeiro. Eles começam na mente, através de imaginações vãs. Então, você começa a imaginar. Bom, se eu fizer isso, isso vai ajudar onde estou sentindo dor. Se eu fizer isso, isso vai meio que me anestesiar. Se eu beber, isso vai me anestesiar. Se eu usar drogas, não vou me sentir inferior. Se eu estiver ficando com várias pessoas, pelo menos sinto que alguém me ama. E assim começamos a pensar pensamentos errados. Então aponte para sua cabeça. Porque eu não quero que você esqueça disso. Diga, pensamentos errados trazem vícios. Então tudo começa na mente. E Paulo realmente trata desse assunto. E essa escritura, você já deve conhecê-la, mas eu não quero que você apenas esteja familiarizado com ela. Eu quero que você a use. Ela diz, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, derrubar argumentos e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, o que fazemos? Começamos a colocar a palavra de Deus, a promessa dele, naquele lugar onde temos uma necessidade em nossa mente. Sabe, eu não consigo fazer isso. Outro dia, alguém me disse, eu simplesmente não consigo me comunicar. Eu nunca fui um bom comunicador, nunca serei. Agora, peraí, isso é errado. Esse pensamento está errado, porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, preciso colocar a promessa onde está o problema. Todo mundo diz, transforme a promessa em problema. Tudo bem? E vamos em frente. Em segundo lugar, o efeito de confiar na carne traz fortalezas para os vícios. Precisamos entender que Deus é suficiente.
Sabe, ele fará isso porque te ama. Ele fará isso se você confia nele, pois ele já tomou providências para cada tipo de dependência neste serviço. Ele já tomou providências para solucionar todos os problemas neste serviço. É isso que a Bíblia diz. Portanto, se nos afastarmos da sua provisão, nos afastamos da nossa vitória. Vamos abandonar nossa vitória? Portanto, precisamos saber que Deus está apenas esperando para nos libertar das fortalezas. Amém? Olhe para alguém e diga, querida ou querido, Deus está apenas esperando para te libertar de toda fortaleza. Agora vamos ao próximo ponto. Como reconhecer fortalezas? Essas são áreas que o inimigo diz que não podemos superar. Bem, não dá para superar a depressão. Não é possível superar o hábito de comer em excesso. Sua mãe comeu demais. Sua avó comia demais. Você sabia que seu pai tinha depressão? Seu avô tinha depressão. Você terá depressão. Espera um minuto. Espera um minuto. Isso se tornou uma fortaleza na sua família. E isso é algo perigoso. Então, olhemos para a palavra fortaleza, Agakuroma, e nos tempos militares antigos, eles estavam muito familiarizados com isso. Porque se eles entrassem em uma cidade e conquistassem a fortaleza, então eles conquistavam a cidade. E assim, a batalha está em nossas mentes. Se o diabo conseguir te enganar, e essa é a principal arma dele na sua mente, então ele pode plantar uma fortaleza. Assim, ele pode te dominar nessa área da sua vida. Agora, como ele começa? E eu coloquei algumas coisas simples sobre como ele começa. Se você olhar para o item C, Satanás é o arquiteto e construtor das fortalezas. Quando você está vulnerável, passando por momentos difíceis na sua vida, é nesse momento que ele começa a criar essa fortaleza na sua mente. Experiências da infância, emoções feridas, gratificação de menos ou de mais, o que leva à imaturidade emocional, abuso sexual, falta de atenção do pai ou da mãe do mesmo sexo e um dos pais ausente. Então, vemos que é assim que ele começa a construir uma fortaleza. Ele começa a construir isso nos pensamentos, muitas vezes desde a infância. Mas Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para libertar os cativos. E não é sobre o que estamos fazendo, mas sobre o que ele já fez. Então, o que precisamos fazer? Precisamos nos apoiar nele. E parar de confiar na carne, parar de buscar soluções carnais, mas confiar em Jesus. Agora, pense em Golias. Você sabe, quando Davi foi enfrentar Golias, estou te dizendo, havia uma fortaleza de medo na mente dos israelitas. Eles fugiam quando viam Golias. Ele disse, quem me vencer se tornará seu servo, mas se eu vencer, vocês serão escravos dos filisteus. Agora, Davi tinha uma fortaleza diferente. Davi não acreditava que Golias poderia vencê-lo. Ele acreditava que Deus podia. Ele havia construído outra fortaleza. Ele construiu isso, não confiando na carne, mas em quê? Apoiar-se em Deus. E ele disse, matei um leão, matei um urso e vou pegar você. E ele era o único que possuía uma fortaleza, a fortaleza certa. Portanto, não devemos apenas entregar ao Senhor nossas fortalezas, nossos vícios, mas também devemos nos apegar às promessas de Deus, guardá-las aqui e nos agarrar a elas. Amém? Davi já possuía aquela fortaleza antes de encontrar o gigante. Então, ele definitivamente derrotou o gigante. Agora, não consideramos que uma fortaleza possa ser derrubada, mas eu digo a vocês, elas podem ser derrubadas. Se você observar Davi e a fortaleza da palavra de Deus que havia nele, verá que era tão forte que eu amo isso. Quando ele saiu para enfrentar Golias, ele disse, eu vou cortar sua cabeça e te dar de comer para as aves. Agora, esse é um jovem, provavelmente no final da adolescência. Eu vou te dar de comer para as aves. Eu vou cortar sua cabeça. Ele nem sequer tinha uma espada. Ele poderia até ter tido serras, mas não conseguiu vestir a armadura e não a levou. Como é que ele vai cortar uma cabeça com 5 pedras? Bem, ele simplesmente pegou emprestada a espada de Golias. Ele derrubou Golias com uma pedra e disse, vou usar sua espada e cortar sua cabeça. E ele tinha tanta confiança na promessa de Deus que derrubou a fortaleza de Golias. E eu adoro isso em Davi, que ele pegou a cabeça.
Você lembra de ter lido isso? Você pensa, querido Deus, por que ele está levando a cabeça com ele? Quem é que iria querer carregar a cabeça de um gigante? Talvez ele tenha colocado numa bolsa e o negócio ficou pingando. O que você está carregando aí na bolsa? Ah, a cabeça de Golias. E você sabe, a Bíblia nos diz, ele a levou para Jerusalém porque havia sido ungido o rei no capítulo anterior. E sabia que um dia sua capital seria Jerusalém. Então eu acho que ele subiu lá, cavou um buraco, plantou a cabeça de Golias e disse, se eu venci Golias, vencerei esta cidade. E ele fez. Ah, não? Derrubar uma fortaleza te prepara para derrubar outra. Ou prepara o terreno para Deus em sua vida. Porque você... O que fez David? Ele não podia contar com sua força natural. Ele não podia contar com o apoio do exército. Seus irmãos o derrubaram. Sua família o menosprezava muito. O que ele fez? Ele se apoiou em Deus. Ele não se apoiou no... Mas ele se apoiou em... E ele venceu. E você também vai vencer. E você não precisa tornar tudo tão difícil assim. Ah, mas o meu problema é tão grande, o meu é tão ruim. Deixa eu te contar. Tinha um homem na igreja do Creflo Dollar. Ele fumou por 72 anos. Ele já estava na casa dos 90 anos. E Jesus libertou ele. Não importa quanto tempo você fuma. O que importa é o nome. É um nome. É um nome. E ele se apoiou em Jesus. Nós podemos nos apoiar no que a cruz fez por nós. E isso vai nos libertar. Agora, por que o diabo constrói uma fortaleza? Porque ele quer defender absolutamente os interesses dele. Essa fortaleza na sua mente é para defender o interesse dele em você e produzir em você o que ele quer produzir. Você vai simplesmente se deitar e deixar o diabo fazer isso com você. Isso seria muito idiota. E Paulo diz para nós, e eu vou contar até 3, e quero que vocês leiam a escritura em voz alta. 1, 2, 3. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele? Livremente, 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 nos dará todas as coisas. Amém. Ok, vamos olhar para o externo. O externo é Golias. Você olha e pensa, uau, ele é grande, está todo armado, tem quase 3 metros de altura. Você é jovem, é imaturo. Você não tem experiência, exceto que já matou um leão e um urso. Nada mal. Mas quando você olha para todos os aspectos externos da sua vida, suas situações e circunstâncias, tudo parece simplesmente avassalador. Parece avassalador. Mas David havia vencido essa batalha internamente. Ele já tinha vencido aqui. E é aí que você precisa vencer a batalha contra o vício. Você tem que pegar isso por dentro. Todo mundo diz, entendeu? Por dentro. Agora, dizemos, bem, quando eu não tiver mais desejos por comida, olhe para B. Quando eu não quiser mais assistir pornografia, quando eu não quiser mais drogas, quando a outra pessoa me pedir desculpas, aí sim tudo vai ficar bem. Mas isso é olhar para o lado de fora. Você precisa enxergar que está tudo bem por dentro, antes que fique tudo bem por fora. Isso é verdade? Então você precisa de uma vitória interna. Como é que você conquista uma vitória interna para ter uma vitória externa? Você coloca as promessas de Deus dentro de você. E vou te dizer, a maioria das fortalezas não caem de uma vez só. Tipo, empurrar, bater, quebrar, pronto, caíram. Elas não caem desse jeito. Elas caem pedaço por pedaço e promessa por promessa. E é assim mesmo que a maioria delas cai. Eu dando aquela promessa, declarando aquela promessa, meditando naquela promessa para aquela situação e circunstância e observando o Espírito Santo até mesmo trazer promessas para você que te ajudam naquela situação. Então, o que começa a acontecer é que, ao invés de se apoiar na sua própria carne ou na carne de outra pessoa, você começa a se apoiar nele e ele te liberta. E como eu disse, pode não ser de uma vez só, tipo, pá, pum, acabou. Sabe, às vezes acontece assim mesmo. Mas, pessoal, a maioria das pessoas, liberte-se pouco a pouco, promessa por promessa.
Caminhe firme nessas promessas, continue confiando em Jesus. Se notar que não está bem, volte e se arrependa. Diga, vão me apoiar em você novamente. Tenho tentado fazer isso do meu jeito. Sabe, alguns anos atrás, quando começamos nossa igreja, a gente não sabia nada sobre possessão demoníaca. E uma jovem nos ligou. Acho que já estava uma pastoreando há 1 ano e meio. Provavelmente tínhamos umas 100 pessoas. E uma jovem ligou e disse, eu simplesmente escolhi seu nome nas páginas amarelas e estou desesperada. Você poderia vir orar por mim? Então o Wally atendeu o telefone e nós entramos no carro e fomos até essa casa. E lá estava essa mulherzinha bonita, de 28 anos, tremendo, sentada num sofá, tremendo. Ela tinha 2 menininhos, completamente abalado. E ela disse, eu já tive 2 colapsos nervosos. Sinto que estou prestes a ter outro e estou desesperada. Eu preciso muito de ajuda. O diabo realmente tinha tomado conta da mente dela. Então, sabe, ela estava tremendo tanto. Finalmente, o Wally, do jeito espontâneo dele, se ajoelhou ao lado dela e disse, em nome de Jesus, eu expulso o diabo. E quando ele disse isso, uma voz horrível saiu dela e disse, e eu nunca tinha ouvido um demônio falar, eu vou sair dela e entrar em você. Tudo que eu pensava era, eu vou sair daqui. Sabe, eu não queria estar ali. Eu não tinha lido nenhum livro sobre isso. Quer dizer, não havia testemunhos. Claro, eu li a Bíblia, a pessoa sendo liberta. Mas, sabe, essa foi minha primeira experiência. E agora, o que a gente fez? Bom, eu adoro o que o Wally fez. Ele disse, bom, o que vamos fazer é pedir para a nossa igreja jejuar e orar por você. Porque, ele disse, a escritura que veio à mente dele foi que alguns só saem com jejum e oração. Então ele disse, nós vamos jejuar e orar por você, Bonnie, e Jesus vai te libertar. Bom, ela estava tão mal naquela noite que a colocaram em um hospital. Então começaram a medicá-la muito fortemente. E eu tinha uma amiga, e nós duas íamos todos os dias ao hospital. E nós líamos as escrituras para ela, porque dissemos que em um determinado dia tínhamos permissão para levá-la e já estávamos fora do hospital. Era lá nas colinas, em algum lugar. E nós íamos orar e, sabe, esse seria o fim do nosso jejum e oração. E nós íamos vê-la ser libertada. Bem, todos os dias lemos as escrituras. O que estávamos fazendo? Estávamos preparando o quê? Fortaleza. Toda foto diria isso. Fortaleza. E essa era uma posição mais forte do que a fortaleza do inimigo. Tá correto? O inimigo a mantinha em cativeiro. Então, nós líamos essas escrituras para ela, líamos essas escrituras e finalmente a trouxemos para fora. E eu me lembro que a levamos para a nossa igreja e tínhamos cerca de 10 pessoas para orar. E olha, quando ela entrou naquele prédio da igreja, naquele pequeno santuário que tínhamos em um prédio meio caindo aos pedaços, aqueles demônios começaram a se agitar, agir de forma louca e gritar através dela. E nós simplesmente nos reunimos ao redor dela e começamos a orar e expulsar os espíritos. Confie em Jesus, você disse que não tinha experiência. Você está certo. Fizemos muita coisa errada, mas ela foi liberta. Aleluia! Por quê? Porque nos apoiamos em Jesus. Não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. A gente não sabia. A gente não sabia como fazer. A gente simplesmente pegou as escrituras e se apoiou na palavra. Oramos para que você tenha sido abençoado por este ensinamento. Eu sei que Deus ministrou a cada um de vocês que estão assistindo e estamos animados para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu te encorajo a se conectar com outros cristãos e crentes na sua região. É importante que a gente viva em comunidade e faça parte do corpo de Cristo juntos. Para mais recursos e ensinamentos, por favor, visite miraclewordministries.org. Adoraríamos manter contato com você e saber como Deus está falando em você e através de você, e como Deus usou o ensinamento de hoje. Deus abençoe todos vocês e tenham um dia maravilhoso!